Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Eduardo. Na aula de hoje vamos aprender a calcular número de massa, massa atômica, massa molecular e massa molar. Para que vocês possam entender direitinho esses conceitos, veja aqui, ó. Tá vendo aqui onde eu estou apontando o apontador laser? Isso aqui é a representação de um elemento qualquer, de um átomo qualquer. Nele, vocês vejam os elétrons aqui, deslocalizados, e o núcleo. O nosso objeto de estudo hoje é o núcleo. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Tá vendo essas esferas, a vermelha e a esfera azul? Representam o número de prótons e número de nêutrons. E quando a gente soma a quantidade de prótons e nêutrons que tem em um núcleo, a gente está falando sobre o número de massa. E esse número de massa, então, é só somatória de prótons e nêutrons. É isso que você está querendo dizer, professor? Sim, é isso que eu estou dizendo. Basta somar número de prótons e número de nêutrons que a gente vai ter o número de massa. Agora, como representar, qual a relação que existe entre número de massa e massa atômica? Então vamos aqui, ó. Vocês estão vendo essa representação aqui, ó? Isso aqui é a representação de um elemento químico. O elemento químico sempre é representado através de uma letra maiúscula, seguido ou não de uma letra minúscula. E nessa parte superior esquerda que eu estou apontando aqui, fica o número de massa. E nessa parte inferior esquerda que eu estou representando aqui, fica o número de prótons. Mais especificamente, dê uma olhada aqui, ó. Aqui tem o carbono 13 e o carbono 12. Esse número 12 é equivalente ao número de massa. E esse número 13 também é equivalente ao número de massa. E aqui embaixo, ó, tem o número 6, que é o número de prótons, e nesse carbono 12 também o número de prótons. Agora, quando a gente faz uma média ponderada entre o número 12 e o número 13, aí sim a gente tem a massa atômica. Então, a massa atômica é a média ponderada dos diferentes isótopos de carbono, nesse exemplo que eu estou dando, né? Diferentes isótopos de carbono existentes na natureza. Um exemplo disso é o bromo. Eu fui lá na tabela periódica e averiguei esse número. Peguei esse número lá, esse número 80. Lá na tabela periódica estava escrito que isso aqui seria o número de massa. E esse número 35 é o número atômico do bromo. Agora, vem cá. E o que é mol? Bom, se a gente for lá na origem da palavra mol, ela vem do latim e significa um amontoado ou pilha de pedras colocadas no mar, como quebra-mar. Igual eu mostro aqui através dessa figura aqui, ó. Isso aqui seria um mol. Para a definição no latim de mol, é isso aqui. Agora, e para os químicos, o que vem a ser mol? Bom, é preciso que diga o seguinte, mol é uma palavra número. E esse número vai representar um amontoado de átomos, ou de moléculas, ou ainda de outras partículas. Mas como assim uma palavra número? A palavra número é uma palavra que expressa uma quantidade. Por exemplo, a palavra dúzia representa o número 12. E a palavra mol representa esse número aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23, que nada mais é do que 602 sextilhões. Agora, vamos voltar à nossa história lá da massa atômica. E agora, qual a relação que existe entre massa atômica, massa molar, e aonde que eu encontro esses números relativos ao sódio, ao cálcio e ao ferro? E esse número, como é que a gente lê esse número? Lê assim, ó, 23 Dalton, 40 Dalton, 56 Dalton. Agora vamos lá, onde que eu encontrei esses números? Eu fui lá na tabela periódica e olhei isso aqui, ó, essa informação que a tabela tem que sempre nos fornecer. Aqui está escrito assim, ó, número atômico. Então, todos esses números aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos eles representam o número atômico desses átomos, do boro, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do flúor e assim por diante. Já aqui embaixo está a massa atômica. Essa massa atômica é o quê? É a média ponderada dos diferentes boros que existem na natureza. Então aqui, ó, o boro, que tem massa atômica 11, é uma média ponderada. E em relação ao sódio, quanto que vai ser a massa atômica? 23. E em relação ao ferro, quanto que vai ser? 56. Já em relação ao cálcio, vai ser 40. Então vamos retornar aqui à massa atômica. Então quando eu digo assim, ó, que a massa atômica do sódio é igual a 23 Dalton, eu estou dizendo o seguinte,
que um único átomo de sódio pesa 23 Daltons. Um único átomo de cálcio pesa 40 Daltons e que um único átomo de ferro pesa 56 Daltons. Agora, se eu falar em termos de massa molar, o que vai ser o peso do sódio? Vai ser 23 gramas por mol. Mas qual o significado físico disso? Significa o seguinte, se eu pegar 602 sextilhões de átomo de sódio, colocar numa balança, vai pesar 23 gramas. Se eu pegar 602 sextilhões de átomo de cálcio e colocar numa balança, vai pesar 40 gramas. Então, quando a gente está falando sobre a massa do sódio em gramas por mol, eu estou falando a massa de 1 mol de sódio. Ou seja, de 602 sextilhões de átomos de sódio. Agora, e esse termo de massa molecular, o que isso significa? Muito bem, a gente quando fala em massa molecular, nós vamos tratar de moléculas. Quando a gente fala em massa atômica, a gente está tratando de átomos. A massa molecular, a gente está tratando de moléculas. Nesse caso específico aqui do H2O, então vamos ver o que acontece. H2O é a molécula da água. Ela é formada por 2 hidrogênios e um único oxigênio. Quando aqui não aparece nenhum número, é porque só tem um. Se eu quiser saber qual que é a massa molecular da água, eu tenho que ver quanto que é a massa atômica do hidrogênio e a massa atômica do oxigênio. Esses valores que aqui estão, para o hidrogênio igual a 1 e o oxigênio igual a 16, eu capturei na onde? Eu fui lá na tabela periódica e encontrei esses valores. Aí colocando esses valores, número 1 e número 16, 1 Dalton e 16 Dalton, nos seus respectivos lugares aqui, a gente obtém a massa molecular da água, que é igual a 18 Dalton. A gente obtém a massa molecular da água, que é igual a 18 Dalton. Agora, se eu quiser falar em termos de massa molar da água, aí seriam 18 gramas por mol. Veja bem, e para esse caso que aqui está, que é o sulfato de alumínio, como que a gente deve proceder? Então vamos ver aqui, ó. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que o alumínio tem 2 átomos de alumínio nesse íon fórmula que aqui está. Como o grupo sulfato está entre parênteses, olha só o que a gente faz. A gente pega esse número 3 e multiplica por 4 para saber o número total de oxigênios. Quando a gente faz essa conta, vai ser igual a 12. Agora, nesse caso aqui, ó, do enxofre, a gente faz 3 vezes o número que não aparece aqui, que é o número 1. E 3 vezes 1 é igual a 3. É por isso que, para esse caso do sulfato de alumínio, eu vou pegar aqui, ó, o alumínio e multiplicar por 2, vou pegar o enxofre e multiplicar por 3 e o oxigênio e multiplicar por 12. Aí a gente foi lá na tabela periódica e obtivemos esses números aqui para o alumínio, 27, para o enxofre, 32 e para o oxigênio, 16. Tudo em Dalton. Se está tudo em Dalton, a minha resposta vai ter que ser em Dalton. Quando a gente substitui esses valores nos seus respectivos lugares aqui, multiplica e soma, vai dar 342 Dalton. E 342 Dalton é equivalente à massa molecular. Se eu quiser falar em termos de massa molar, aí eu tenho que dar a resposta em grama por mol. Então é bem fácil guardar isso. Se a grandeza está em Dalton, eu estou falando só de um íon fórmula. Porque isso aqui, ó, é o íon fórmula, professor. Por que você está falando íon fórmula? Porque isso aqui é uma substância iônica. Muito bem, então só resumindo. Se o resultado está em Dalton, eu estou falando de um único íon fórmula. Se está em grama por mol, eu estou falando de 602 sextilhões de íon fórmula ou 1 mol de íon fórmula. Por isso que é assim, ó, grama por mol. Muito bem. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like e um grande abraço a todos e bons estudos.